Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico, ainda gravando aqui da Livraria Leitura, no Shopping Rio Poti, hoje com a Lívia, né, que se formou agora e fez um TCC sobre extensão rural e assistência técnica rural no Piauí, o que, aliás, é muito importante, porque boa parte da economia das famílias piauienses advém ainda das atividades do campo, não é? Que foi que fez você escolher esse tema? Esse tema sempre me interessou muito, né? Exatamente por essa necessidade de estar procurando entender como as famílias elas tinham acesso às políticas públicas, como essas famílias elas eram vistas pelo olhar do Estado, como poderia trazer benefícios exatamente para essa família, objetivando na qualidade de vida. Em todas as atividades, em todos os reclames dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do Piauí, aliás, isso não é um quadro só do Piauí, inclusive, a gente verifica que existe um sentimento de que ainda não temos assistência técnica o suficiente. Sim. O que é que de fato nós temos hoje? Nós de fato temos uma assistência ainda fragilizada, exatamente pela capacidade dos técnicos em se aprimorar na realidade do campo. O que a gente vê necessariamente são políticas de cima para baixo, né? E a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ela tem um viés mais amplo, que é exatamente o viés de dentro para fora, um desenvolvimento endógeno, que é exatamente que parte da necessidade do trabalhador rural e exatamente para a consolidação dos direitos, consolidação de políticas que visem atender essas necessidades. É importante também porque nós vivemos um momento muito delicado da realidade brasileira, mas é preciso dizer que nos últimos pouco mais que 10 anos a gente verificou muita mudança no campo, não é? E exemplifica isso, por exemplo, ilustra isso, a gente não tem mais o retirante da seca, muito embora tenha alcançado aí um dos mais longos períodos de seca. Sim. Nós não temos os foméricos tomando sopa de papelão, comendo carambola, essas coisas, né? Então, parte disso se adquiriu porque melhorou um pouco essa assistência técnica? Sim, melhorou a assistência técnica. Exatamente a política, ela é uma porta de entrada para as demais políticas públicas. Então, a Penaté mesmo que emancipou o agricultor familiar, trouxe a ele essa realidade do direito, abriu portas para novas oportunidades. Então, foi de suma importância mesmo a consolidação da Penaté, por essas necessidades que os agricultores eles estavam pautando e exatamente por serem atendidas. Hoje a realidade é totalmente diferente, uma realidade não tão como a gente gostaria, mas mais amenizada, uma coisa mais... Ainda tem muito a fazer, mas já começaram. Sim, já começamos. Já começaram. Esse TCC é muito importante para a população do campo e, obviamente, para a da cidade, que se alimenta das coisas que o campo produz. Então, quando você foi definir o seu procedimento metodológico, como foi que você estudou um tema desse, do tamanho do Piauí, por exemplo? Assim, foi um pouco difícil, exatamente pela minha área do serviço social, que foi uma coisa totalmente inovadora. No Piauí, ninguém nunca havia estudado essa relação homem do campo, serviço social, assistência técnica. Então, foi uma coisa muito inovadora e confesso que foi um pouco difícil, mas não impossível, né? E foi pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais. O Instituto de Assistência Técnica do Piauí, o EMATE, ele foi de suma importância para a efetivação desse trabalho. Então você procurou os órgãos responsáveis? Sim, os órgãos responsáveis. Então eles foram muito abertos ao debate, foram muito abertos a essa conversação, a essa disponibilidade em oferta da documentação para análise. Então foi mesmo muito parabenizar também as instituições competentes. Por terem colaborado, Por terem né? colaborado, Isso é sim. Porque como é um tema complicado, né? Revela determinadas nuances da política pública, da política de governo, às vezes a gente não tem muita cooperação. Não tem. Então foi Quando um tu avanço. concluiu o trabalho,
que olhou para ele e disse, fala, mas você olhou para ele e pensou assim, o que podia melhorar na assistência técnica e na extensão rural no Piauí? Você é capaz de responder essa pergunta hoje? Teu trabalho te forneceu isso? Sim, pois responde pra gente. Forneceu isso. O que a gente pôde perceber no trabalho foi exatamente ainda a fragilidade em abraçar todos os municípios do Piauí. Então, o Piauí ele tem uma área muito vasta e, como você falou no início da nossa conversa, quase que essencialmente vive da agricultura, né? O homem do campo ainda continua produzindo para o homem da cidade. Então, o que a gente vê é essa fragilidade de profissionais técnicos que tenham capacidade, que tenham habilidade de trabalhar com as realidades do campo. Por exemplo, um município de 12 mil habitantes possui, em média, 2 técnicos. Então, não atende uma população... Em geral, tem mais da metade da sua população residente Sim, na zona rural, na zona vivendo também de atividades agropecuárias. Sim, né? Então essa foi uma grande fragilidade, que foi uma das maiores que a gente pôde observar perante o estudo. Para resolver, então, mais técnico e mais equipamento. Mais técnicos, mais equipamentos, mais capacitações. O que a gente viu é que são capacitações ou anuais ou, assim, muito fragilizadas, né? Num intervalo de tempo muito longo. O Piauí, nos últimos dias 12 e 13, agora de abril, foi palco da Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural. Há algum tempo não acontecia. Então, foi um evento de suma importância, trouxe os técnicos dos municípios para cá, para debater as realidades, para debater como os agricultores familiares, quais suas necessidades, quais as necessidades também dos técnicos, das instituições. Então, eles vão juntar todas essas necessidades e levar para a conferência nacional, que acontecerá em novembro, em Brasília. Você vai a essa conferência? Você ajudou a construir aqui? Sim, a gente ajudou a construir a conferência estadual. Como foi a participação? A participação, eu confesso... Especialmente do nosso ator principal, o homem e a mulher do campo. Assim, ele teve... Eu confesso que ainda teve pouca representatividade, assim, do homem e da mulher do campo. Exatamente... a gente não pôde observar a fundo se foi essa busca por aprender e tudo, essa necessidade de estar presente nesses espaços de debate. Sim. Então, foi uma coisa muito ainda fragilizada. Mas a participação dos técnicos foi excelente, então eles mesmos se fizeram como os porta-voz das necessidades do homem do campo. Se portaram como porta-voz mesmo. Me responde, você investigou um tema delicado, obviamente você deve pensar assim, tem um monte de coisa que ainda falta eu estudar. Sim. Se você fosse pegar de agora, de onde você parou, o que é que você acha que ainda carece de mais investigação, de mais estudo no que diz respeito à assistência técnica, às pesquisas sobre o trabalho de assistência técnica e extensão rural? Eu acredito que... Especialmente no Piauí, né? No Piauí. Eu acredito que é ampliar mesmo esse debate, não só analisar ele sob o viés do serviço social. Eu acredito que a economia ela deve ser estudada nesse aspecto, a antropologia ela também deve ser estudada, a ciência política como um todo. Então, tem um leque de oportunidades, um leque de assuntos que ainda não precisam ser desvendados, que ainda não precisam ter uma minuciosidade mesmo de estudos. Então, o pessoal das outras áreas de conhecimento, voltar os olhos, a visão para a questão da extensão rural, Sim. do cotidiano do povo do campo. Sim. E tem muito para todo mundo lá. É de suma importância, é uma área riquíssima, uma área muito boa de ser estudada, porque cada vez você se apaixona mais, cada vez é uma nova descoberta e te instiga a pensar mais, te instiga a trabalhar mesmo para o homem do campo, a ver qual é a realidade e tudo.
é uma coisa muito interessante e tem vários aspectos a serem estudados ainda. Ok. Obrigado pela sua presença aqui. Esse foi mais um bate-papo acadêmico feito direto da livraria Leitura no Shopping Rio Poti. Até a semana que vem.